Cristo, aceita nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus e Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. E a nossa vida no altar de Deus. Confirme No altar de Deus. Confirme a nossa oração. Confirma, Senhor. Confirme a nossa oração. Confirme a nossa oração. Amém, irmã Cristina. Boa noite, meus irmãos. Estamos de volta na casa de Deus, né? Onde a música aqui mesmo fala por si só. Viemos por amor e viemos adorar ao Senhor, render culto a Ele, que somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? E vamos dar início ao nosso culto, né? Orando a Deus, agradecendo pelo dia de hoje, né? Eu sei que ainda não se findou, mas somos gratos ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou, né? Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graça te damos, Senhor, desde o nosso levantar até aqui o final desta tarde, Senhor, onde tu, Senhor Deus, cuidou de cada um de nós. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, novamente, para poder engrandecer o teu nome, porque tu és santo. Por isso, ó Deus, fica conosco nesta noite, que o Senhor fale aos nossos corações através da mensagem, através da tua palavra, Senhor Deus, que ela, Senhor Deus, venha fluir em nós como um bálsamo, Senhor, que traga paz, que traga alegria e que traga aprendizado para cada um de nós. Muito obrigada por tudo, Senhor, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Marcos 10, de 13 a 15. Faremos essa leitura juntas, irmãos. E traziam-lhe meninos que lhe repreendia o que lhes traziam. Jesus, porém, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Amém. Agora o nosso momento de louvor e adoração. Certa feita, Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele os ensinou a orar o Pai Nosso. E essa canção, ela fala justamente sobre isso. Nosso Pai, que o teu nome seja bendito e que venha o teu reino sobre nós. E Jesus foi a simbologia
do reino de Deus em nosso meio. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor com esse cântico e declarar que o reino do Senhor tem que se estabelecido em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Declare: nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos. Declare com forte voz: venha o teu reino, Faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. venha o teu reino, Faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre, são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos continuar ainda louvando ao Senhor.
declarando que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, como está escrito em Apocalipse, que Ele virá e levará a sua igreja consigo. Mas na declaração, Ele diz que Ele é aquele que é o princípio de tudo e irá se consumar com a sua volta. Louvemos ao Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Declare bem forte: és o Alfa. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Quem sabe adora conosco. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Ele é Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que
pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Nossa irmã Cristina. Aleluia, Senhor. Continuando o nosso culto de adoração ao Senhor, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Provérbio 22, 6. Uníssono, tá, meus irmãos? Vamos fazer todo mundo juntos. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Os irmãos podem acompanhar a leitura por aqui, porque aqui está diferente. Então, podem fazer a leitura. Pode. Educa. Amém. Então, hoje as tias e as crianças não irão descer, tá, crianças? Vão ficar todo mundo aqui, porque o culto hoje é de vocês. Então, assim, como a palavra aqui diz, né, instrua a criança o caminho que ela deve andar, tá, o caminho, mas aqui tá objetivos, né, e, assim, os educadores, né, os professores, são fundamentais nessa missão, né? E que Deus nos capacite para que a gente plante a semente, né, a semente do futuro no coração de cada criança, e que elas possam vir dar frutos, né, e que elas possam estar sempre no caminho do Senhor. A gente está orando para que essas crianças possam ter um ensinamento e um aprendizado, né, que elas nunca esqueçam de buscar o Senhor, né, que é a base, é o alicerce para a vida delas, né? E agora vamos estar cantando um louvor que chama Abraça-me. Chama o grupo de louvor, e enquanto esse louvor está sendo cantado, os irmãos podem vir dedicar suas vidas, seus bens, aqui no Casofilático. Quero ser como criança, te amar pelo que é, cantar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me,
teus braços de amor. Quero ser como criança. Quem sabe adorar o Senhor conosco? Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Acreditar em ti. E Acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Amém. Irmãos, eu vou chamar aqui à frente a irmã Dani. Nem Daniele? Né? Para que esteja orando, agradecendo pelos dízimos, pela oferta, por tudo que já aconteceu até agora. Oremos, igreja. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, ó Pai, na Tua casa, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, prestando esse culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa receber, ó Pai, esse culto, ó Pai, no Seu trono de graça, ó Pai. O nosso melhor vem para Ti, ó Pai. É esse culto que estamos lhe entregando, ó Pai. Agora, ó Pai, te agradeço pelas ofertas, ó Pai, pelos dízimos, ó Pai, porque seus irmãos, seus filhos, ó Pai, seus servos, ó Pai, têm sido fiéis a Ti, ó Pai. Assim como o Senhor é fiel a nós, ó Pai, não nos deixa faltar nada, ó Pai, não nos abandona em nenhum momento, ó Pai. Continua com este culto, ó Pai, com a mensagem que daqui a pouco iremos ouvir de Ti através do Seu servo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou chamar aqui a nossa irmã Alexandra, que é ela que vai nos trazer a mensagem essa noite. E vou chamar a irmã Liliane, para que venha estar orando pela vida da irmã Alexandra, pela palavra que vai ser ministrada aqui essa noite. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua casa, para juntos, Senhor, te prestarmos culto de louvor e adoração ao Teu nome. Entrego a vida da Tua filha, ó Deus, nesse momento, ó Pai, que a Alexandra traga, ó Deus, uma palavra que venha do Teu coração, ó Deus, para os nossos corações. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, entender e ter mais intimidade contigo. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir licença, vou para o púlpito, porque eu gosto de olhar todo mundo. E lá do púlpito, para mim, fica melhor. Hoje o culto está sendo dirigido pelo Ministério Infantil. E hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão que está no Evangelho de Marcos. A gente já citou
essa passagem aqui agora, mais cedo, no início. Mas é uma passagem muito rica quando se fala das crianças. E a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. A gente pode ler o Evangelho, ler a passagem N vezes em situações diferentes, mas o Senhor se revela para a gente de forma diferente. E a passagem base da mensagem está em Marcos 10, de 13 a 16, que eu vou ler com os irmãos. Na minha versão diz: Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, graça te dou mais uma noite na sua casa, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Receba, Senhor Deus, esse culto, Pai, porque esse culto é para Ti. Muito obrigada pela oportunidade de estar conduzindo essa reflexão agora, Senhor. E que tudo que for dito aqui, Senhor Deus, seja ministrado pelo Seu Espírito Santo. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um dos mais importantes da Bíblia no que se refere às crianças. Mas antes de entrar no texto, no discernimento, na explicação do texto, eu quero trazer um contexto, um pano de fundo. Jesus, nesse momento, dessa passagem que a gente acabou de ler em Marcos 10, ele estava caminhando para Jerusalém. Jesus sabia, ele tinha compreensão que ele seria crucificado e morto. Ele seria preso, acusado e condenado e crucificado pelos nossos pecados. Jesus caminhava como se tivesse à sombra da cruz. Mesmo sendo perfeito, santo, haveria de ser pregado naquele madeiro. Com essa certeza, ele marchava para Jerusalém, junto com seus discípulos. E ainda encontrava tempo para abençoar as crianças. No Evangelho de Marcos, temos um ponto interessante. Na sequência, Marcos orienta uma construção de uma família. No capítulo 10, no versículo de 1 a 10, ele fala sobre o casamento e suas possíveis consequências. No versículo 13 a 16, ele fala das crianças, que é o tema da nossa reflexão. E no versículo 17 a 22, ele fala de propriedades, de bens materiais. É impressionante como a palavra de Deus nos orienta e é como se fosse um manual. Deus, ele é maravilhoso, porque ele nos faz refletir sobre família, crianças e bens. Tudo na visão da Bíblia. Esse é o verdadeiro manual que nós temos que seguir na nossa vida. Entrando no texto, no contexto base, que é de Marcos 10, nós observamos no versículo 13, que diz: Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Era de costume da época levar as crianças para os rabinos e homens santos, para que as mesmas fossem abençoadas por eles. Por esse motivo, os pais, os responsáveis, quando viram Jesus, levaram os pequeninos até ele. Mas eu quero destacar nesse texto 3 pontos importantes. O primeiro, os que levam as crianças até Jesus. Essa é a nossa responsabilidade, levar as crianças até o Mestre. Essa responsabilidade não é do pastor. Essa responsabilidade é minha e de cada um que está aqui. Apresentar o verdadeiro evangelho para as crianças. Pois se não levamos o evangelho ou não pregamos e não pegamos na mão dessas crianças e para trazê-las até a igreja, até a comunhão, elas não virão sozinhas.
E eu não estou falando apenas dos nossos filhos, netos, parentes. Eu estou falando, irmãos, dessas crianças que estão perdidas aí no mundo. Eu estou falando das crianças que estão aqui no bairro de Piedade, perdidas, nesse momento que nós estamos aqui congregando e ouvindo a palavra do Senhor, que elas estão aí no mundo ouvindo e recebendo interferência malignas, sendo abusadas, vendo coisas que elas não deveriam ver, ouvindo coisas que elas não deveriam ouvir nessa tão tenra idade. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos são aqueles que impedem que as crianças de vir a Cristo. No versículo 13, na parte B, diz: mas os discípulos os repreendiam. Mas por que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus? A Bíblia, ela não relata o motivo do porquê, mas eu creio que ela era pela cultura grega e judaica da época. Nessa época, as crianças, elas não tinham muita atenção dos judeus. As crianças, elas só eram cuidadas e alfabetizadas a partir dos 12 anos. Isso para quem tinha condições financeiras de pagar as sinagogas. Quem não tinha, as crianças não sabiam ler e não sabiam as escrituras. E muitas vezes, nós pais irresponsáveis, porque a gente não precisa ser responsável por uma criança quando a gente é pai e mãe que gerou no nosso ventre ou com laços sanguíneos. Nós também somos responsáveis quando nós somos tios, tias, primos e primas. A nossa responsabilidade, ela começa no Evangelho. E a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes a gente faz isso. Nós criamos o empecilho de trazer as crianças para as programações da igreja. Aí vai ter uma vigília, não vou levar meu filho porque ele vai dormir. Ele vai dormir. Deixa ele dormir no banco. Aí ele é muito pequeno, ele vai chorar. Deixa ele chorar. Gente, criança chora. E o problema não é a criança chorar. O problema não é o pai ficar incomodado. Muitas vezes nós ficamos incomodados quando a criança chora. E o pai e a mãe, ele precisa se sentir abraçado quando ele está com uma criança na igreja. Tem crianças que são mais tranquilas e crianças menos tranquilas. Essa é a incumbência da igreja, é a comunhão. Eu lembro de uma situação que eu vi numa igreja a qual eu fui visitar, algum tempo atrás. Samuel era pequenininho, acho que ele tinha uns 2 aninhos. E o Samuel nunca foi comportado na vida. Agora está um pouco melhor, mas não era quando era pequenininho. E quando, nessa fase, eu escolhia se eu assistia o culto ou o Ailton assistia o culto. Então, essa igreja é uma igreja muito grande, devia ter, na época, uns 7.000 membros. Foi um convite de uma amiga muito querida. E aí, eu fui lá para o culto, o Ailton sentou, ficou lá assistindo o culto, e eu fiquei assim, meio que na porta, correndo atrás da criança, porque ele não queria ficar dentro do culto, não queria ficar na salinha, não queria ficar sentado. E o que me marcou? Entrou um carro que tinha assim, um acostamento grande ao lado, um carro desses grandes, como fosse um jipe, e tinha um casal com uma criança dentro do carro. E uma criança assim, grande até, mais ou menos de 9, 10 anos na cadeirinha. E a mãe saiu e falou assim, eu vim assistir o culto, como é que faz para assistir o culto? Aí eu expliquei para ela falou assim, só que o meu filho, ele é especial, então eu não vou conseguir sair aqui dentro do carro. Ela ficou dentro do carro, na parte de trás da criança na cadeirinha, e o pai saiu para entrar no templo. Só que essa igreja ela tem um trabalho muito forte. E eu chamei uma membra que tinha lá, e ela chamou uma das responsáveis do Ministério Infantil, que era preparado para lidar com crianças especiais, e essa criança ela tinha autismo. Só que o autismo dessa criança era um pouquinho mais severo. E essa pessoa, isso me impactou. E eu estou falando para vocês, mas eu estou arrepiada de lembrar. Por quê? Essa pessoa, essa irmã da igreja, ela sentou do lado da mãe, lá atrás, no banco de trás. Aí estava a criança na cadeirinha, a mãe e essa pessoa. Começou a conversar com a mãe, começou a tentar tocar na criança. Porque uma criança com síndrome de autismo, muitas vezes ele não gosta de ser tocado. E ela foi devagarzinho, ela botou um dedo, a criança sentada, ela fez assim, ó. Depois ela botou outro, e eu fiquei ali parado observando. Até o momento que a mãe, ela falou assim para a mãe, sai devagarzinho.
A mãe saiu devagarzinho. Ele não olhava para ela. Ela tocando nele aqui, desse lado, e ele virava o rosto para o outro lado, porque eles também têm dificuldade do contato visual. E ela foi se aproximando e conseguiu tirar a mãe. A mãe entrou, a mãe ficou... Sabe aquela preocupação de mãe, né? Que a gente fica assim, né? Segurando a pontinha. Mas ela falou assim, fica tranquila, vai lá assistir o culto, qualquer coisa, eu estou aqui, eu te chamo. A mãe saiu, e a criança ficou lá, e ela conseguiu fazer carinho na cabecinha dele, e ele não gritou e ele não chorou. E quando ele chegou, ele estava muito agitado. Isso me marcou. Porque como mãe, a gente quer vir para a casa do Senhor, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, porque a gente ficar em casa, a gente enfraquece, irmãos. Só que meu filho, ele era muito agitado, mas eu fico imaginando aquela mãe com um filho especial. Só que ali ela foi acolhida. E quando terminou o culto, ela chegou, junto com o marido, lá no carro, com essa moça que estava trabalhando com essa irmã, e falou assim para ela, tem 2 anos que eu não assisto um culto numa igreja. Eu tento assistir em casa online. E me falaram que essa igreja aqui tinha um trabalho muito grande com crianças especiais. E ela começou a chorar. Mas chorava assim copiosamente, de felicidade, de tranquilidade, de paz. E eu até chorei também, gente, porque me marcou muito esse momento. Esse é o trabalho que nós, como comunhão, como igreja, nós temos que fazer com as crianças. E eu estou falando que esse trabalho começa em mim. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Porque tem muita mãe aí fora, muito pai, muito responsável, que está, nesse momento, com o coração muito aflito, precisando ser abraçado pela igreja, pela comunhão. Porque quando você abraça os pais, você abraça a criança. Quando você abraça a criança, você abraça os pais. E isso é evangelizar. É uma forma de evangelismo e uma forma muito forte, porque a criança, ela não será o futuro. A criança, ela é o futuro. Ela é hoje. E eu quero que a gente pense sobre isso. Pais, mães responsáveis, não sejam pedra de tropeço na vida dos seus filhos. Não sejam pedra de tropeço na vida dos seus filhos. Meu filho é agitado, meu filho vai dormir, mas ele vai acordar cedo no domingo, e ele acorda cedo todo dia, vai acordar cedo e vai dormir no banco da igreja. Porque a gente acha que a criança não absorve, mas ela absorve. Orem com os seus filhos. Orem junto com eles. Eu e meu marido, a gente não tinha esse hábito de orar todos os dias junto com meu filho. Não tinha. A gente orava, mas a gente não orava com ele. Quando a gente passou a orar com ele, eu senti que ele passou a absorver mais a palavra de Deus. E ele parou de ter mais receio e medo de orar, porque ele tinha vergonha, né? Criança tem vergonha. E ele começou a não ter vergonha. E as palavras que ele começou a pronunciar ao orar eram o espelho das nossas orações. E eu vi, e até que falei isso para o meu marido, como que é importante a gente ser referência para eles. Então, é uma experiência minha, mas como é importante. E eu lembrei de uma outra experiência aqui, que eu não ia dividir, mas eu lembrei agora, e eu vou dividir. A Alba vai lembrar disso. Samuel, há mais ou menos 2 anos atrás, acreditava no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Só que eu já queria falar para ele que Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa não existia. Mas mãe é um pouquinho frouxa. E eu falava para o Ailton, vamos falar, porque ninguém merece. Como presente, quem ganha o mérito é Papai Noel, né? Mas Coelhinho da Páscoa também. Um dia ele chegou em casa e falou assim para mim, mãe, a tia Alba falou que Coelhinho da Páscoa e Papai Noel não existe. Eu falei, é verdade, filho, não existe. Aí ele, mas por que você falou que existia? Eu falei, porque você era muito pequeno para eu te explicar. Mas agora que você já sabe, Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa não existe. Quem compra é eu e papai. Aí, mas qual é a beleza disso? É o trabalho da igreja. É o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja, é despertar para a palavra. Porque mesmo eu sendo cristã, crente em Jesus, eu sou mãe é frouxa. Mãe às vezes não quer falar as coisas, gente. Mas olha como foi importante o trabalho da igreja.
Aí eu cheguei aqui, até comentei com a Alba, ela falou assim, me desculpa. Eu falei, não, mas era para falar mesmo, porque eu estava pensando numa forma de falar. E olha como é importante que a gente, como igreja, cuide das nossas crianças. Mas é uma coisa boba. Não é uma coisa boba. Não é. E hoje, ele fala para os amigos dele que Coelhinho da Páscoa, Papai Noel não existe. Ele falou outro dia assim, mas meu melhor amigo da escola ainda acredita no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Aí eu falei, Samuel está destruindo os sonhos. Mas eu falei, você tem que falar para ele a verdade. Esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é muito mais do que a gente já faz, que é uma bênção. Mas o trabalho da igreja é discipular, é orientar mediante as Escrituras. A parte 3, que eu quero dividir, são os que abençoam as crianças. No versículo 16 diz, então, tomando as crianças nos braços impondo as mãos, as abençoava. As crianças precisam receber atenção e cuidado. Nenhuma igreja pode ser considerada uma igreja madura se não der atenção às crianças. E Jesus, nesse versículo, ele nos mostra que as crianças são prioridade. Jesus mostra que ele parou o que ele estava fazendo, a caminhada dele para Jerusalém, e ele disse, deixe que venham a mim as crianças. No capítulo 9 de Marcos, volta aí uma folhinha aí, irmãos, capítulo 9, do versículo 36 ao 37. Vamos ler juntos. Capítulo 9, 36 e 37. Diz, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-as nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Irmãos, olha a importância que Jesus dá a esses pequeninos. Mas por que Jesus teve essa fala no capítulo 9 de Marcos? Porque os discípulos eles estavam brigando, discutindo entre si quem era o maior ali. Quem é o mais importante, que tinha mais relevância para Jesus, né? Olha, eu ando mais com Jesus. Não, eu sou Pedro, eu tenho mais importância, mais relevância. Não, João também tem mais relevância. E Jesus para bruscamente aquela discussão e fala para eles que uma criança tem mais relevância no reino de Deus. E quem recebê-los como uma criança, recebe como se recebesse a Deus. Isso é maravilhoso. Jesus quebra a vaidade dos discípulos, pegando uma criança como exemplo. Jesus ele é maravilhoso, porque ele nos ensina o tempo todo. Eu quero também dividir com os irmãos o capítulo 9 ainda, de Marcos, o versículo 42. É o mesmo capítulo 9, versículo 42, que diz, e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e fosse jogada ao mar. Acho que depois que a gente lê esse versículo aqui, a gente não precisa falar mais nada, né? Se eu sou pedra de tropeço para uma criança, se eu não valorizo uma criança, é melhor que eu pegue uma pedra, amarre no meu pescoço, uma corda e me jogue ao mar. Eu não tenho serventia para mais nada. Essa é a base, irmãos. Jesus, um momento. É muito grave o que Jesus falou, quando a gente para analisar essa fala. Jesus faz analogias, né? Ele prega com exemplos claros e simples para que todas as pessoas consigam entender a fala dele. E essa fala, ela é muito real. Não pensem, irmãos, que uma criança não tem fé. Em 2 Reis, capítulo 5, Deus usa a fé de uma menina para falar com o comandante do exército da Síria, que era Naamã, para que ele fosse procurar o profeta Eliseu para ser curado de lepra. Uma menina que era cativa. Ela ali não estava sendo cuidada como uma filha.
ela era uma escrava. E aonde a base da família dela, ela aprendeu sobre esse Jesus maravilhoso. Ela viu os profetas fazendo milagres e maravilhas em nome de Deus. E ela foi usada por Deus para que ela levasse para Naamã a informação em relação ao profeta Eliseu. Uma criança. Uma criança tem fé, uma criança crê, e uma criança pode ser usada por Deus da forma que Ele quiser. Mas a Bíblia ela tem exemplos recorrentes de como Deus usa quem Ele quer. Em 2 Reis só é mais um exemplo que Deus usou uma criança. Como Ele usa todos os dias aqui. Como Ele usa todos os dias em nossas vidas. Quantos de nós, crentes, cristãos, não fomos alcançados por Deus na nossa infância? Quantos não se converteram na infância? Quantos que nós estamos aqui hoje, trazendo nossos filhos, que serão alcançados na infância? Igreja, nós somos membros desse corpo. Devemos avaliar se estamos dando a atenção devida aos nossos pequeninos. E quando eu digo avaliar, é avaliar de verdade. Será que a nossa estrutura da CIB de Piedade está tendo uma estrutura saudável para os nossos pequeninos? Será que nós estamos investindo no reino da forma que nós deveríamos? Porque sempre vai começar na gente, nunca vai começar nos outros. Irmãos, a sociedade ela está induzindo as nossas crianças todos os dias a comportamentos totalmente diferentes daqueles que a Bíblia Sagrada nos orienta. As escolas estão sendo um campo de batalha para os nossos pequeninos. Um campo de batalha para os nossos pequeninos. Pode parecer besteira, mas se o seu filho vai para um colégio que tem banheiro misto, que meninos e meninas podem acessar o mesmo banheiro, no meu ponto de vista, é um campo de batalha para o meu filho. Porque a sociedade, o professor dele, os amigos que estão lá vão dizer para ele, por que você não vai? E ele vai se sentir excluído. É assim que acontece. E eu não estou falando dos adolescentes, né? Porque normalmente a gente fala muito dos adolescentes, porque é aquela época que eles chegam. Não. Eu estou falando de crianças a partir dos 9 anos, 7 anos de idade, eles estão sendo atacados. Não é mais os adolescentes. A roupa. Mas aqui os meninos podem vir de saia. O seu filho vai ficar excluído. As meninas, elas vão andar de mão dadas, vão se beijar, e a sua filha vai se sentir excluída. E se ela não tiver a base, que é o Evangelho no coração dela, ela vai achar que ela tem que fazer a mesma coisa para se adequar. Porque é assim que acontece na mente dos jovens. Se nós, adultos, somos atacados, os jovens muito mais. Essa responsabilidade, ela é nossa. Eu e vocês, como crentes em Cristo, precisamos ter a mesma indignação que Jesus teve quando os discípulos barraram aquelas crianças. A palavra de Deus se revela todos os dias. As crianças, elas creem e as crianças têm fé. Jesus não é inacessível para as crianças. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Quem quiser ser o maior, será o menor. A Bíblia diz que nossos filhos são herança de Deus. Eu vou deixar aqui uma pergunta para a igreja. Não precisa responder agora não, só quero que vocês pensem. Como a CIB de Piedade pode cuidar melhor de seus pequeninos e não ser pedra de tropeço para eles? Como a CIB de Piedade pode cuidar melhor dos seus pequeninos e não ser uma pedra de tropeço para eles? E quando eu falo pequeninos, mais uma vez, eu não estou falando dos nossos filhos, nossos parentes, eu estou falando também das crianças que estão lá fora. Principalmente elas, porque não tem ninguém, muitas vezes, dentro de casa que leve o Evangelho até elas. E, caminhando para o final, eu peço que Deus entre em nossos corações. Que verdadeiramente a gente pense, porque ao estudar a palavra de Deus, nesse Evangelho de Marcos,
Deus me trouxe à memória várias situações como essa que eu compartilhei com vocês, que eu vi lá na igreja, que eu visitei. E Deus me trouxe à memória várias situações que me incomodaram. E a gente precisa abraçar melhor os nossos pequeninos, as nossas crianças. A gente precisa entender que eles fazem parte do corpo, que eles podem estar aqui louvando, eles podem pregar do jeito deles, mas eles podem pregar, que eles podem orar por nós, porque deles provém a fé. E muitas vezes, dentro de uma casa, o pai e a mãe não conhecem a palavra, não são cristãos, mas aquela criança vai ser a semente que vai levar o evangelho de Cristo para dentro daquela casa. Eu quero trazer alguns pontos para os irmãos, para que a gente reflita. Vamos trazer as crianças para Jesus. Não seja pedra de tropeço na vida de uma criança, principalmente os nossos. Está cansado? Vai cansado mesmo. Está com sono? Vai com sono mesmo. Até porque se a gente fosse sair, fosse para a praia, fosse para o parque, a criança não está cansada para ir para a praia acordar cedo para o parque. Então, ele vai cansado mesmo. Acolham as crianças na igreja. A criança está correndo dentro da igreja, a criança está brincando. Deixa ela brincar, deixa ela fazer, deixa ela chorar. Acolham os parentes, acolham o pai, acolham as mães. Nós somos corpo, nós precisamos acolher. Precisamos aprender a crer e confiar como as crianças. De uma forma simples, mas com muito amor. Porque foi assim que Jesus fez. De uma forma simples, mas com muito amor. Abençoe as suas crianças. Imponham as mãos e abençoem elas. Assim como Jesus Cristo fez naquele momento. Eu fico imaginando Jesus Cristo caminhando para Jerusalém, com o coração aflito, sabendo que seria crucificado. Com seus discípulos, os responsáveis foram até ele, apresentaram aqueles pequeninos e ele parou. Eu fico imaginando os seus responsáveis chegando com aquela criança, que podia ser uma criança de colo, que não anda, uma criança maiorzinha, e ele pegando aquela criança no colo, abraçando e abençoando. Ele impôs as mãos e abençoou. E mesmo sabendo que o que esperava ele lá em Jerusalém, ele parou para abençoar as crianças. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós precisamos continuar a fazer. Abençoar as nossas crianças. Todos os dias, abençoar a mente delas, abençoar o caminho delas, porque delas provém o evangelho que precisa ser revigorado hoje, e não é amanhã. Pode ser uma criancinha de colo. Quão bonito é quando a gente traz aqui uma criança para ser apresentado para Jesus. Quão bonito é isso, né? Eu apresentei o evangelho para o meu filho, e meu filho, na adolescência, ele se desviou, na juventude se desviou. Não tem problema. A semente foi lançada. Quantos que não conheceram o evangelho de Cristo na infância e se desviaram em algum momento da vida? Não tem problema, porque a semente foi lançada naquele coração. E ele vai voltar. No tempo de Deus, ele vai voltar. E nós temos que crer nisso. Hoje eu ouvi no YouTube... eu nem sei quem é aquele cantor, porque cantor de funk, eu não sei quem é. Mas o que me chamou a atenção foi a chamada do vídeo. E eu fui escutar. E ali ele falou que já fez filme, enfim. Deve ser uma pessoa conhecida aí no mundo do funk, mas eu não sei mesmo quem é. Que é um rapaz muito novo. E ali ele falou que foi criado no evangelho. A mãe e o pai dele levavam ele para a igreja. Mas quando chegou na juventude, ele começou a trabalhar fazendo comercial. Enfim, se desviou, virou cantor de funk, mas daqueles funk brabo, e se perdeu aí no mundo por 5 anos. Só que agora ele voltou para os braços do pai. E ele estava dando exemplos, testemunhos reais do que aconteceu com ele quando ele estava no mundo, que não foram coisas legais, foram coisas muito assustadoras. Só que bom que ele teve tempo para voltar, né? Para os braços do pai. E aí a esposa dele também se converteu, e agora eles têm 2 filhinhos, e vivem as consequências das atitudes, mas também vivem a santificação e a renúncia. Que é difícil, que não é fácil, mas quão maravilhoso é
vendo mais uma alma sendo resgatada e voltando para os braços do Pai. Então a gente tem que glorificar a Deus nesses momentos. Às vezes a gente pensa, mas aí a criança vai crescer e vai fazer isso, o jovem, não importa, não importa. Viva hoje com seu filho. Leve a palavra de Deus hoje para ele. Plante a semente hoje. Mas a mãe dele não é cristã. Faça a sua parte. Se coloque. Faça a sua parte. Porque no dia que Jesus voltar, Ele vai cobrar isso da gente. E a gente quer glorificar a Deus pelos nossos pequeninos e pela nossa igreja. Precisamos aprender a crer realmente como crianças. E precisamos amar as nossas crianças. E amar é levar a palavra do Senhor. Porque o maior amor que há é o amor de Deus. E eu quero nesse momento chamar aqui os pequeninos que estão aqui. Como agora nós não temos nenhum não cristão nesse momento aqui, né? Eu não vou precisar fazer um apelo, então eu quero chamar o Miguel, o João, o Samuel. Sei que os outros pequeninos estão lá embaixo. Mas Miguel, João e Samuel, eles vão ganhar, né, Alva? Um selinho dos mais aderentes aqui na igreja. Só que eles vão ter um desafio aí esse ano de 2025, em convidar crianças para a CIB. E eu vou convidar a igreja a ficar de pé para que a gente ore por essas crianças. E assim como Jesus Cristo fez, chega para cá, filhos. Levante suas mãos, imponham suas mãos e pensem também nas crianças que estão lá embaixo, estão na salinha, nas crianças dessa igreja que frequentam essa igreja e nas crianças que ainda não frequentam essa igreja. Porque nós queremos ver essa igreja lotada de crianças novamente, porque nós já tivemos esse momento aqui. Mas isso será para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Isso não é para mim e não é para vocês. É para o reino de Deus. Nós queremos ver essas almas sendo salvas aqui. Que os pais venham através dessas crianças. É difícil? É, mas não é impossível. Só que essa mudança, ela começa na gente, começa da gente crendo nisso. A gente precisa crer nisso para crer verdadeiramente. Vocês precisam crer nisso verdadeiramente. Que os amigos de vocês vão estar aqui nesses bancos aqui e vão estar lá embaixo sendo ministrados pelas professoras. Que quando Jesus Cristo voltar, todos nós estaremos juntos na Nova Jerusalém. Nós precisamos crer nisso firmemente, todos os dias. Mas eu também quero pedir outra coisa para os irmãos. Orem por essas professoras dessa igreja. Orem, porque, irmãos, é uma batalha todos os dias na nossa vida. É problema no trabalho, é ausência de trabalho, é problema de dinheiro, é problema sentimental. Todos os dias é um problema, é um problema, é um problema. É problema familiar. E quando a gente chega aqui na igreja, a gente chega para ter paz. E muitas vezes a gente não tem a paz, que excede todo entendimento. A gente precisa disso. Para que a obra seja feita, a gente precisa disso. Então vamos orar verdadeiramente por essas crianças. E vamos orar pelas professoras que ministram aqui para essas crianças. Para que Deus dê estratégia. Para que Deus levante pessoas. Para que Deus cuide do coração delas e deles. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graça te dou, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar na sua igreja, Senhor Deus. Que a sua palavra verdadeiramente tenha sido revelada através do seu Espírito Santo de Deus, Pai. Senhor Deus, nos dê amor no coração, Senhor Deus, para amar os pequeninos, Pai. Assim como o Senhor amou, Pai. Assim como o Senhor os ama, Senhor Deus. Assim como o Senhor, mesmo naquele momento de aflição, parou tudo que estava fazendo naquela caminhada, à sombra daquela cruz, e o Senhor orou por cada uma daquelas crianças, Pai. Nos dê esse mesmo amor, Senhor Deus, para que possamos nos incomodar, Senhor Deus, quando a gente olha para esses bancos e não identifica essas crianças. Cadê essas crianças, Pai? Que estão perdidas nesse mundo, sendo abusadas, Senhor Deus, ouvindo coisas que não deveriam ver, vivenciando coisas que não deveriam vivenciar nessa tenra idade, Pai. Oh, Senhor, como é triste ver as crianças perdidas nesse mundo, Senhor Deus. Elas deveriam estar conhecendo um pouco mais de Ti, se divertindo, brincando,
frutificando, crescendo em amor, Pai. E muitas vezes elas estão criando uma maturidade que não é para a idade delas, Senhor Deus. Ó Pai, abençoa, Pai, abençoa. Abençoa cada criança que aqui está, Senhor Deus. Toca no coração deles, Pai. Toca no coração deles para que eles queiram te conhecer todos os dias, Senhor Deus. Toca no coração deles para que os pais deles levem a sua palavra para eles, Senhor Deus. Que eles possam orar e te agradecer por tudo. Eles consigam ver o milagre em cada dia. Em cada dia, ao abrir os olhos, que eles consigam ver. E que eles sejam referência, Senhor Deus, em qualquer lugar que eles estejam. Na família, nas escolas, no momento de lazer, que eles sejam referência, que eles sejam sal, que eles sejam luz, Senhor Deus. Pai querido, abençoe essas professoras dessa igreja, Senhor Deus. Abençoe, Pai, nos dê força, Senhor Deus, nos capacite, Senhor Deus. Nos ajude, porque a guerra espiritual é muito forte, Pai. Às vezes a gente não tem mais força para caminhar, para orar, mas o Seu Espírito Santo intercede por nós, Senhor Deus. Mas nos ajude a orar e a interceder um pelos outros verdadeiramente, Senhor. Nos ajude a enxergar a dor do outro, porque nós estamos tão focados na nossa dor que a gente não enxerga a dor do outro, Pai. Para que possamos crescer juntos, Senhor Deus, como igreja. E possamos avançar e resgatar essas crianças que estão lá fora perdidas, Pai. Oh, Pai, nós queremos caminhar juntos contigo, Senhor Deus. Que Seu Espírito Santo, que está aqui essa noite, Senhor Deus, fale conosco. E esse culto, ele não se encerra aqui, Senhor Deus, porque nós vamos levar dentro do nosso coração, Pai querido, a Sua palavra, Pai. E a Sua palavra vai nos incomodar, Senhor Deus. E haverá renovo, haverá mudança, Senhor Deus. Esse ano de 2025 nós queremos mudança, Pai. Queremos mudança na nossa vida, queremos mudança nessa igreja, Pai. Renova, Senhor Deus, com Seu Espírito, Pai. Nos fortaleça, Senhor Deus, nos abençoe, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por esse culto. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Alexandra, muito obrigada. A igreja está com o coração grato pela essa palavra que foi trazida para cada um de nós. Eu creio que tocou o coração, né? Eu aprendi muito aqui, né, através da mensagem. E que cada um de nós possa sermos responsáveis por cada criança que passar pela nossa vida, pela nossa história, né? E que não passe despercebida, como o Alexandre falou. Que a gente possa ter essa visão, que Deus possa nos dar essa visão, né? Que a gente precisa estar cuidando dessas crianças, não somente da nossa família, mas também nossos vizinhos, que a gente possa estar levando a palavra de Deus e no momento propício eu sei que Deus vai usar essas vidas para o crescimento do Seu reino. Amém? Eu vou chamar agora a nossa líder, a irmã Alba, para que faça a oração, né, agradecendo por este culto. Obrigada, irmã Alexandra. Boa noite, igreja. Nós vamos fazer uma oração cantada. Eu vou chamar novamente a nossa equipe de louvor, irmão Ailton. E, como diz a palavra de Deus, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Que o Senhor possa estar trazendo um avivamento para a nossa igreja e que possamos olhar com cuidado para as nossas crianças e que possamos ter os nossos ouvidos atentos a tudo que foi falado aqui. As crianças, elas são o presente da nossa igreja. Além de ser o presente para as nossas vidas, elas são o presente desta igreja e de todas as outras igrejas. Que o Senhor possa trazer o avivamento necessário para a segunda igreja Batista de Piedade. Eu vou convidar a igreja a ficar de pé e nós faremos essa oração cantada, que diz que nós devemos ser como criança, porque é assim que o Senhor falou, porque de tais é o reino dos céus, e o que o Senhor possa estar usando as nossas vidas para ser como criança, amar ao Senhor pelo que Ele é, simplesmente pelo que Ele é. Então nós juntos vamos cantar.
pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Deus bendito, muito obrigada, Senhor, por essa noite em que juntos, Senhor, pudemos louvar e bendizer o Teu nome. Ó Deus bendito, abençoa a Tua igreja reunida aqui, Pai. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Fortalece, Pai, em graça e misericórdia cada família desta igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar as nossas crianças o caminho, Senhor, da salvação, Pai querido. Capacita-nos, ó Deus, nessa missão tão linda que é cuidar dos pequeninos, Senhor, mostrando o caminho da verdade. Ó Deus bendito, conceda-nos, ó Deus, uma semana de paz, de bênção, Senhor, na Tua presença, Senhor, pois a Tua presença é tudo que necessitamos, ó Deus. Obrigada, Pai querido, pela palavra, obrigada pelos louvores, ó Deus. Cuida de nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Podeis sentar.